Quando a proteção das leis humanas for retirada aos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo para os destruir. Aproximando-se o tempo indicado do decreto, o povo conspirará para fazer desaparecer a odiada seita. Resolver-se-á dar numa noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de desacordo e de reprovação. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, implora ainda a proteção divina, enquanto por toda a parte grupos de homens armados, instigados pelo exército de anjos maus, se preparam para a tarefa de morte. É então, na hora de maior aperto, que o Deus de Israel intervirá para libertar os seus escolhidos. Diz o Senhor: vós, porém, haveis de cantar como na noite sagrada de festa. O vosso coração alegrar-se-á como aquele que caminha ao som da flauta, enquanto vai à montanha do Senhor, a Deus, que é a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e mostrará a força ameaçadora do seu braço. Manifestará o seu furor nas chamas de um fogo devorador, no meio de tempestades e tormentas de granizo. Isaías capítulo 30, versículos 29 e 30. Com gritos de triunfo, troça e maldição, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando uma densa escuridão mais profunda do que as trevas da noite cai sobre a terra. Então o arco-íris, brilhando com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas param subitamente, calam os seus gritos de chacota. O objeto da sua ira sanguinária é esquecido. Com terríveis pressentimentos contemplam o símbolo da aliança de Deus, desejando pôr-se ao abrigo do seu brilho insuperável. O povo de Deus ouve uma voz clara e melodiosa dizendo: olhai para cima. Lucas capítulo 21, 28. E levantando os olhos para o céu, contemplam o arco da promessa. As nuvens negras ameaçadoras que cobriam o firmamento abrem-se e, como Estevão, olham fixamente para o céu e veem a glória de Deus e o Filho do Homem sentado sobre o seu trono. Percebem no seu corpo divino os sinais da sua humilhação e dos seus lábios ouvem o pedido apresentado diante do seu Pai e dos santos anjos: aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. São João 17, versículo 24. Ouve-se novamente uma voz melodiosa e triunfante dizendo: eles vêm, santos, inocentes e incontaminados. Mantiveram-se fiéis ao meu pedido de perseverança. Andarão entre os anjos, e os pálidos e trêmulos lábios dos que mantiveram firme a fé lançam um brado de vitória. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para a libertação do seu povo. O sol aparece resplandecendo na sua força. Vários sinais e maravilhas sucedem-se rapidamente. Os ímpios olham para a cena com terror e espanto, enquanto os justos contemplam com solene alegria os sinais da sua salvação. Tudo na natureza parece desviado do seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas contra as outras. No meio dos céus agitados há um espaço claro de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: está feito. Apocalipse capítulo 16, versículo 17. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Apocalipse capítulo 16, versículo 18. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus dir-se-ia atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se como a cana ao vento e as rochas irregulares são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo como de uma tempestade a aproximar-se. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o sibilar do furacão, semelhante à voz de demónios na missão de destruir. A terra inteira levanta-se, ondulando como as ondas do mar. A sua superfície quebra-se. O seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a revolver-se. Ilhas habitadas desaparecem. Os portos marítimos, que na iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas.
Recordaram-se daquilo que Deus tinha feito à grande Babilónia. Deus obrigou-a a beber a taça do seu vinho, que é o furor da sua cólera. Grandes pedras de granizo, que pesam até 40 quilos, estão a fazer a sua obra de destruição. As mais orgulhosas cidades da terra são derrubadas. Os sumptuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam as suas riquezas com a glorificação própria, desmoronam-se diante dos seus olhos. As paredes das prisões ruem e o povo de Deus que tinha estado preso por causa da sua fé é libertado. Abrem-se sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitam, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno, diz Daniel capítulo 12, versículo 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Até mesmo aqueles que o mataram, diz Apocalipse capítulo 1, versículo 7, os que troçaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e do seu povo ressuscitam para o contemplarem na sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Densas nuvens ainda cobrem o céu, contudo o sol irrompe de quando em quando, aparecendo com o olhar vingador de Jeová. Terríveis relâmpagos caem dos céus, envolvendo a terra num lençol de chamas. Por cima do medonho estrondo do trovão, vozes misteriosas e terríveis declaram a sorte dos ímpios. As palavras proferidas não são compreendidas por todos, porém os falsos mestres entendem-nas distintamente. Os que pouco antes eram tão descuidados, tão orgulhosos e desafiadores, tão exultantes na sua crueldade para com o povo de Deus, observador dos mandamentos, estão agora vencidos pela consternação e a estremecer de medo. Ouve-se o seu lamento acima do som dos elementos. Demónios reconhecem a divindade de Cristo e tremem diante do seu poder, enquanto homens suplicam misericórdia, rastejando num terror abjeto. Os profetas da antiguidade, ao contemplar a santa visão do dia de Deus, disseram: gritem de dor, porque o dia do Senhor está perto, como um desastre do Deus devastador. Isaías capítulo 13, versículo 6. Escondam-se no meio das rochas e metam-se nas tocas da terra, quando o Senhor aparecer de rosto irado e com o esplendor terrível da sua majestade. Virá o dia em que os orgulhosos serão abatidos e os soberbos humilhados. Só o Senhor será vitorioso. Naquele dia todos lançarão aos ratos e aos morcegos os seus ídolos de ouro e prata que fabricaram para adorarem. Irão enfiar-se nos buracos das rochas e nas fendas dos penhascos para se esconderem do Senhor que aparece de rosto irado e com o esplendor terrível da sua majestade quando Ele se levantar, enchendo a terra de terror. Isaías capítulo 2, versículos 10 e 11, 20 e 21. Por uma fenda nas nuvens, fulgura uma estrela cujo brilho aumenta quadriplicadamente em contraste com as trevas. Fala de esperança e alegria aos fiéis, mas de severidade e ira aos transgressores da lei de Deus. Os que sacrificaram tudo por Cristo estão agora em segurança, como que escondidos no lugar secreto do pavilhão do Senhor. Foram provados e perante o mundo e os que desprezaram a verdade evidenciaram a sua fidelidade àquele que morreu por eles. Uma mudança maravilhosa sobreveio aos que mantiveram firme integridade, mesmo perante a morte. Foram subitamente libertos da negra e terrível tirania de homens transformados em demónios. O seu rosto, pouco antes tão pálido, ansioso e descomposto, resplandece agora com admiração, fé e amor. A sua voz ergue-se num canto triunfal. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. É a nossa ajuda nos momentos de angústia. Por isso, não temos medo. Mesmo que a terra se ponha a tremer, mesmo que as montanhas se afundem no mar, mesmo que as águas rujam furiosas e os montes tremam com o seu embate. Salmo 46, versículos 1 a 3. Enquanto estas palavras de santa confiança ascendem a Deus, as nuvens recuam e veem-se os céus estrelados, indescritivelmente gloriosos, em contraste com o firmamento negro e carregado de cada lado. A glória da cidade celestial emana das suas portas entreabertas. Aparece então no céu uma mão que segura duas tábuas de pedra dobradas, uma sobre a outra. Diz o profeta: até os céus anunciarão que o Senhor é justo, porque Deus é quem julga.
Salmo capítulo 50, versículo 6. Aquela santa lei, a justiça de Deus que por entre trovões e chamas foi proclamada do Sinai como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas e vêm-se os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e cheios de autoridade, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. É impossível descrever o horror e o desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor deu-lhes a sua lei e eles poderiam ter aferido o seu caráter por ela e conhecido os seus defeitos enquanto ainda havia oportunidade para o arrependimento e a correção. Mas para conseguir o aplauso do mundo, puseram de parte os seus preceitos e ensinaram outros a transgredi-los. Fizeram todos os esforços para abrigar o povo de Deus a profanar o seu sábado. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram. Com terrível clareza veem que não têm desculpa. Escolheram a quem servir e adorar. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Os inimigos da lei de Deus, desde o ministro até ao menos importante, têm uma nova concepção da verdade e do dever. Demasiado tarde percebem que o sábado é o selo do Deus vivo, mas veem agora a verdadeira natureza do seu sábado espúrio e o fundamento arenoso sobre o qual estiveram a construir. Veem que estiveram a combater contra Deus. Mestres religiosos levaram pessoas à perdição, enquanto diziam que estavam a guiá-las para as portas do paraíso. Antes do dia do ajuste final de contas, não se conhecerá quão grande é a responsabilidade dos homens no trabalho sagrado e quão terríveis são os resultados da sua infidelidade. Apenas na eternidade poderemos avaliar com rigor o que significa a perda de uma única pessoa. Será terrível a condenação daquele a quem Deus disser: retira-te, mau servo. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo o concerto eterno com o seu povo. Tal como os trondos do mais forte trovão, as suas palavras ecoam por toda a terra. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no alto. Têm o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Surge então no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe que este é o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio fitam-na enquanto se aproxima da terra, cada vez mais brilhante e gloriosa, até se tornar numa grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris da aliança. Jesus, na nuvem, avança como poderoso vencedor. Agora não como homem de dores para sorver o amargo cálice da vergonha e miséria, mas vem vitorioso no céu e na terra para julgar os vivos e os mortos. Fiel e verdadeiro, ele julga e combate com justiça, e seguem-no os exércitos do céu. Com antífonas de melodia celestial, os santos anjos, juntos numa vasta e inumerável multidão, acompanham-no no seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma escrita humana pode descrever esta cena, nem nenhuma mente mortal é capaz de conceber o seu esplendor. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz do sol. Ao aproximar-se cada vez mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Agora nenhuma coroa de espinhos desfigura a sagrada cabeça, mas uma coroa de glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol meridiano. E no seu manto, no lugar em que cobre a coxa, está escrito este título: Rei dos Judeus e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Na sua presença todos os rostos estão pálidos,
diz Jeremias capítulo 30, versículo 6. O terror do desespero eterno cai sobre os que rejeitaram a misericórdia de Deus. Derrete-se o coração e tremem os joelhos, e o rosto de todos eles empalidece, diz Naum no capítulo 2, versículo 10. Os justos clamam a tremer: quem poderá subsistir? Cala-se o cântico dos anjos e há um tempo de terrível silêncio. Ouve-se então a voz de Jesus dizendo: a minha graça te basta. Ilumina-se a face dos justos e a alegria enche todos os corações. Os anjos entoam uma melodia mais forte e de novo cantam ao aproximar-se ainda mais da terra. O Rei dos Reis desce sobre a nuvem, envolto em fogo chamejante. Os céus enrolam-se como um pergaminho e a terra treme diante dele, e todas as montanhas e ilhas se movem no seu lugar. O nosso Deus virá e não ficará calado. À sua frente vem um fogo abrasador, ao seu redor uma forte tempestade. Deus lá no alto chama céu e terra como testemunhas, porque vai fazer justiça ao seu povo. Está escrito no Salmo 50, versículos 3 e 4. Os reis da terra, os chefes políticos, os chefes militares, os ricos, os poderosos, os escravos, os livres, eles pediam às montanhas e aos rochedos: caiam sobre nós e escondam-nos longe do olhar daquele que está sentado sobre o trono e longe da ira do Cordeiro, porque chegou o dia terrível da sua vingança e quem lhes poderá resistir? Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17. Calaram-se os gracejos escarnecedores, cerraram-se os lábios mentirosos, o choque das armas, o tumulto da batalha, com ruído e os vestidos que rolavam no sangue silenciaram. Não se ouve nada agora, a não ser a voz de orações e o som do choro e de lamentação. Dos lábios que tão recentemente troçavam e rompe o clamor: chegou o dia terrível da sua vingança e quem lhes poderá resistir? Os ímpios suplicam para que sejam sepultados sobre as rochas das montanhas, em vez de verem o rosto daquele que desprezaram e rejeitaram. Aquela voz que penetra no ouvido dos mortos é reconhecida por eles. Quantas vezes os seus ternos e suplicantes rogos os chamaram ao arrependimento. Quantas vezes ela foi ouvida nos pedidos tocantes de um amigo, de um irmão, um redentor. Para os que rejeitaram a sua graça, nenhuma outra voz poderia ser tão cheia de censura, tão carregada de denúncias, como aquela que durante tanto tempo assim insistiu: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Diz Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Quem dera que para eles fosse a voz de um estranho. Diz Jesus: tenho-vos chamado e convidado a vir, mas não prestaram atenção nem me escutaram. Desprezaram os meus conselhos e não fizeram caso das minhas repreensões. Provérbios capítulo 1, versículos 24 e 25. Aquela voz desperta memórias que eles desejariam ardentemente que se desvanecessem. Advertências desprezadas, convites recusados, privilégios tidos em pouca conta. Ali estão os que riram de Cristo no momento da sua humilhação. Com uma força penetrante vêm à sua memória as palavras do sofredor, quando, conjurado pelo sumo sacerdote, declarou solenemente: hão de ver o Filho do Homem, à direita de Deus Todo-Poderoso, chegar sobre as nuvens do céu. Mateus capítulo 26, versículo 64. Agora contemplam na sua glória e ainda o devem ver sentado à direita do poder. Os que troçaram da sua declaração de ser o Filho de Deus estão agora mudos. Ali está o altivo Herodes, que se riu do seu título real, mandando os soldados escarnecedores coroá-lo de rei. Estão ali os mesmos homens que, com mãos ímpias, colocaram sobre o seu corpo o manto de púrpura, e sobre a fronte sagrada a coroa de espinhos, e na mão que não opunha resistência um simulacro de cetro, e ainda diante se curvaram com gracejos blasfemos. Os homens que bateram e cuspiram no príncipe da vida agora desviam-se do seu penetrante olhar, procurando fugir da subjugante glória da sua presença. Aqueles que cravaram os pregos nas suas mãos e nos seus pés, o soldado que feriu o seu lado, contemplam esses sinais com terror e remorso. Com uma terrível precisão, os sacerdotes e os príncipes recordam-se dos acontecimentos do Calvário. Estremecendo de horror, lembram-se de como, abanando a cabeça com satânica alegria, exclamaram: salvou os outros e não se pode salvar a si mesmo. Se é o Rei de Israel, que deixa agora da cruz, para nós acreditarmos nele. Pôs a sua confiança em Deus e até disse: sou filho de Deus.
Nesse caso, que venha Deus agora livrá-lo, se de facto lhe quer bem. Mateus capítulo 27, versículos 42 e 43. Vividamente relembram a parábola dos lavradores que se recusaram a entregar ao seu senhor fruto da vinha, maltrataram os seus servos e que mataram o seu filho. Lembram-se também da sentença que eles próprios pronunciaram: o senhor da vinha dará afrontosa morte aos maus. No pecado e castigo daqueles homens infiéis, os sacerdotes e anciãos veem o seu próprio procedimento e a sua própria justa condenação. E agora ergue-se um clamor de agonia mortal. Mais alto do que o grito crucifica-o, crucifica-o, que repercutiu pelas ruas de Jerusalém, soa o lamento terrível, desesperado. Ele é o Filho de Deus, ele é o verdadeiro Messias. Procuram fugir da presença do Rei dos Reis. Nas profundezas cavernas da terra que ruiu pela luta dos elementos, tentam em vão esconder-se. Na vida de todos os que rejeitam a verdade, há momentos em que a consciência desperta, em que a memória apresenta a recordação torturante de uma vida de hipocrisia e a alma é afligida por vãos pesares. Porém, o que é isto comparado com o remorso daquele dia, em que o terror vem como a tempestade, em que a perdição vem como o redemoinho? Os que desejariam destruir Cristo e o seu povo fiel testemunham agora a glória que repousa sobre eles. No meio do seu terror, ouvem as vozes dos santos em alegres acordes, exclamando: este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Isaías capítulo 25, versículo 9. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombar do trovão, o Filho de Deus faz ouvir a sua voz, chamando os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, 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 vós que dormis no pó, e surgi. Por todo o comprimento e toda a largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda a nação, tribo, língua e povo. Eles vêm da prisão da morte, revestidos de glória imortal, clamando: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu poder de matar? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. E os vivos justos e os santos ressuscitados unem as vozes numa prolongada e alegre aclamação de vitória. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é muito alto e de formas majestosas, com uma estatura um pouco menor do que a do Filho de Deus. Apresenta assinalado contraste com as pessoas das gerações posteriores. Só por este único aspecto vê-se claramente a grande degeneração da raça. Todos, porém, surgem com a vivacidade e o vigor da eterna juventude. No princípio, o homem foi criado à semelhança de Deus, não só no caráter, mas na forma e na aparência. O pecado desfigurou e quase apagou a imagem divina, mas Cristo veio para restaurar aquilo que se tinha perdido. Ele mudará o nosso corpo vil, modelando-o conforme o seu corpo glorioso. As formas mortais, corruptíveis, destituídas de elegância, poluídas pelo pecado, tornam-se perfeitas, belas e imortais. Todos os defeitos e deformações ficam no túmulo. Restabelecidos à árvore da vida, no Éden, há tanto tempo perdido, os gemidos crescerão até à estatura completa da raça na sua glória primitiva. Os últimos traços da maldição do pecado serão removidos e os fiéis de Cristo aparecerão na beleza do Senhor nosso Deus, refletindo no espírito, na alma e no corpo a imagem perfeita do seu Senhor. Ó maravilhosa redenção, há tanto tempo objeto das cogitações, há tanto tempo esperada, contemplada com ávida expectativa, mas nunca entendida completamente. Os justos vivos são transformados no momento num abrir e fechar de olhos. Eles foram glorificados à voz de Deus, agora tornam-se imortais e com os santos ressuscitados são arrebatados para encontrar o seu Senhor nos ares. Os anjos reunirão os seus escolhidos de um extremo ao outro do mundo. As crianças são colocadas pelos santos anjos nos braços das suas mães. Os amigos, há muito separados pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem e com cânticos de alegria ascendem juntos para a cidade de Deus. De cada lado do carro de nuvens existem asas e debaixo dele há como que rodas vivas e ao subir as rodas exclamam: Santo.
e as asas movendo-se exclamam: Santo, e o cortejo de anjos clama: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. E os gemidos gritam: Aleluia, enquanto o carro prossegue em direção à Nova Jerusalém. Antes de entrar na cidade de Deus, o Salvador entrega aos seus seguidores os emblemas da vitória, conferindo-lhes as insígnias da sua condição real. As fileiras resplandecentes são dispostas em forma de um quadrado aberto ao centro, em redor do seu rei, que se ergue majestosamente muito acima dos santos e dos anjos, e de cujo rosto irradia um benigno amor por e para todos. Por toda a hoste inumerável dos resgatados, todos os olhares se acham fixos nele. Todos os olhos contemplam a glória daquele cujo parecer estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos filhos dos homens. Jesus, com a sua própria mão direita, põe a coroa de glória sobre a cabeça dos vencedores. Para cada um há uma coroa que traz o seu novo nome, diz Apocalipse capítulo 2, versículo 17, e traz também a inscrição Santidade ao Senhor. Em cada mão são colocadas a palma do vencedor e a harpa resplandecente. Então, quando os anjos dirigentes tocam as primeiras notas, todas as mãos deslizam com mestria sobre as cordas da harpa, tirando delas uma suave música em ricos e melodiosos acordes. Um indescritível arrebatamento faz vibrar cada coração e todas as vozes se erguem num grato louvor àquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Diante da multidão dos resgatados está a Santa Cidade. Jesus abre completamente as portas de pérolas e as nações que observaram a verdade entram. Ali contemplam o paraíso de Deus, o lar de Adão na sua inocência. Então aquela voz, mais harmoniosa do que qualquer música que alguma vez tenha soado aos ouvidos mortais, é ouvida a dizer: o vosso conflito está terminado. Vinde, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Cumpre-se então a oração do Salvador pelos seus discípulos. Aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Cristo apresenta-os ao Pai como a aquisição do seu sangue, declarando: eis-me aqui com os filhos que me deste. Guardei aqueles que me deste. Oh, maravilhas do amor que redime! Como será arrebatadora aquela hora em que o infinito Pai, olhando para os resgatados, contemplar a sua imagem, banida de discórdia do pecado, removida a sua maldição e humano de novo em harmonia com o divino. Com indescritível amor, Jesus dá as boas-vindas aos seus fiéis para tomar parte da fidelidade do seu Senhor. A alegria do Salvador consiste em ver, no reino de glória, as almas que foram salvas pela sua agonia e pela sua humilhação. E os redimidos participarão da sua alegria, vendo entre os bem-aventurados os que foram ganhos para Cristo através das suas orações, dos seus trabalhos e sacrifícios de amor. Reunindo-se à volta do grande trono branco, um indescritível júbilo encherá o seu coração ao verem aqueles que ganharam para Cristo e verem que um ganhou outros, e estes ainda outros, todos trazidos para o porto de descanso, para ali deporem a sua coroa aos pés de Jesus e louvá-lo pelos séculos sem fim da eternidade. Todos os resgatados são recebidos na cidade de Deus. Ecoa nos ares um exultante clamor de adoração. Os dois Adões estão prestes a encontrar-se. O Filho de Deus está em pé, com os braços estendidos para receber o Pai da nossa raça, o ser que Ele criou e que pecou contra o seu Criador, tendo como consequência os sinais da crucificação no corpo do Salvador. Ao ver as marcas dos cruéis cravos, Adão não abraça o seu Senhor, mas lança-se com humildade aos seus pés, clamando: digno é o Cordeiro que foi morto. Com ternura, o Salvador levanta-o, convidando-o a contemplar de novo o lar edénico, do qual há tanto tinha sido exilado. Depois da sua expulsão do Éden, a vida de Adão na terra foi cheia de tristeza. Cada folha a murchar, cada vítima do sacrifício, cada imperfeição na bela face da natureza, cada mancha na pureza do homem, era uma nova lembrança do seu pecado. Foi terrível a aflição do remorso ao contemplar a iniquidade que era dominante
e, em resposta às suas advertências, deparar-se com a acusação que lhe faziam por causa do pecado. Foi terrível a aflição do remorso, ao contemplar a iniquidade que era dominante e, em resposta às suas advertências, deparar-se com a acusação que lhe faziam por causa do pecado. Com paciente humildade suportou durante quase 1000 anos o castigo da transgressão. Arrependeu-se sinceramente do seu pecado, confiando nos méritos do Senhor prometido, e morreu na esperança de uma ressurreição. O Filho de Deus redimiu a falta e a queda do homem, e agora, pela obra da expiação, Adão é reintegrado no seu primeiro domínio. Cheio de alegria, contempla as árvores que ele já tinha tido o prazer de ver, as mesmas cujo fruto ele próprio colhera nos seus tempos de inocência e alegria. Vê as videiras que a sua própria mão tinha tratado, as mesmas flores de que com tanto prazer tinha cuidado. O seu espírito apreende a realidade daquela cena, compreende que isso é, na verdade, o Éden restaurado, mais lindo agora do que quando foi expulso dele. O Salvador leva-o à árvore da vida, apanha o fruto glorioso e manda-o comer. Olha à sua volta e contempla uma multidão da sua família resgatada no paraíso de Deus. Lança então a sua brilhante coroa aos pés de Jesus e, apoiando-se no seu peito, abraça o Redentor. Dedilha a harpa de ouro e pelas abóbadas do céu ecoa o cântico triunfante: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. A família de Adão associa-se ao cântico e lança as suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se perante ele em adoração. Esta reunião é testemunhada pelos anjos, que choraram a quando da queda de Adão e exultaram quando Jesus, depois de ressurgir, subiu ao céu, tendo aberto a sepultura a todos os que crescem no seu nome. Contemplam agora a obra da redenção completa e unem as vozes no cântico de louvor. No mar cristalino diante do trono, naquele mar como que de vidro misturado com fogo, tão resplandecente pela glória de Deus, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome. Com o Cordeiro sobre o monte Sião, tendo harpas de Deus, estão os 144.000, que foram remidos de entre os homens, e ouve-se com o som de muitas águas e de grande trovão uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender senão os 144.000. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino da libertação. Ninguém a não ser os 144.000 pode aprender aquele canto, pois é o da sua experiência, e nunca ninguém teve experiência semelhante. Eles são os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, são os primeiros oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Estes são os que vêm da grande libertação. Passaram pelo tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Contudo, foram libertos, pois lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Por isso é que estão diante do trono de Deus e servem a Deus de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono protege-os com a sua presença, diz Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Viram a terra devastada pela fome e pestilência, o sol com poder para abrasar os homens com grandes calores, e eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede. Mas nunca mais hão de ter fome nem sede. O sol e o calor nunca mais lhes farão mal. É que o Cordeiro que está no trono será o seu pastor e há de conduzi-los às fontes das águas da vida. E Deus enxugará para sempre as lágrimas dos seus olhos. Apocalipse capítulo 7, versículos 16 e 17. Em todos os tempos, os escolhidos do Salvador foram educados e disciplinados na escola da provação. Seguiram na terra por veredas estreitas, foram purificados na fornalha da aflição. Por amor de Jesus suportaram a oposição, o ódio, a calúnia. Acompanharam-no através de dolorosos conflitos, suportaram a negação própria e sentiram amargas decepções. Pela sua própria e dolorosa experiência, compreenderam a maldade do pecado, o seu poder, a sua culpa, as suas desgraças, e olham para ele com aversão. Uma intuição do sacrifício infinito feito para os reabilitar humilha-os à sua própria vista, enchendo o seu coração de gratidão e de louvor que os que nunca caíram não poderão apreciar. Muito amam, porque muito foram perdoados.
tendo participado dos sofrimentos de Cristo, estão aptos para serem co-participantes da sua glória. Os herdeiros de Deus vieram das águas furtadas, das cabanas, dos calabouços, das prisões, das montanhas, dos desertos, das covas da terra, das cavernas do mar. Na terra eram desamparados, aflitos e maltratados. Milhões desceram ao túmulo carregados de infâmia, porque se recusavam firmemente a render-se às enganosas pretensões de Satanás. Pelos tribunais humanos foram julgados como os mais vis dos criminosos. Mas agora, Deus mesmo é o juiz. Revogam-se agora as decisões da terra. Tirará a afronta que o seu povo tem suportado. Estes serão chamados povo santo, resgatados do Senhor. Ele determinou que recebam uma coroa em vez de cinza na cabeça, um perfume de felicidade em vez de cara triste, um vestido de festa em vez de rosto abatido. Está escrito em Isaías capítulo 62, versículo 12 e capítulo 61, versículo 3. Já não são fracos, aflitos, dispersos e oprimidos. A partir de agora devem estar sempre com o Senhor. Estão diante do trono com vestes mais ricas do que as que já foram usadas pelos mais honrados na terra. Estão coroados com diademas mais gloriosos dos que os que foram colocados sobre os monarcas terrestres. Os dias de sofrimento e de tristeza acabaram para sempre. O Rei da Glória enxugou as lágrimas de todos os rostos e retirou toda a causa de sofrimento. Por entre o agitar dos ramos de palmeiras, entoam um cântico de louvor, claro, suave e melodioso. Todas as vozes apreendem a harmonia, até que ecoa pelas abóbadas do céu o cântico. A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os habitantes do céu assim respondem: Amém! O louvor, a glória, a sabedoria, o agradecimento, a honra, o poder e a força pertence ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Apocalipse capítulo 7, versículos 10 e 12. Nesta vida apenas podemos começar a compreender o maravilhoso tema da redenção. Com a nossa compreensão finita podemos considerar muito seriamente a vergonha e a glória, a vida e a morte, a justiça e a misericórdia que se encontram na cruz. Contudo, com as mais elevadas capacidades do poder na mente, falhamos em compreender o seu profundo significado. O comprimento e a largura, a profundidade e a altura do amor que redime não são compreendidos, senão palidamente. O plano da redenção não será totalmente compreendido, mesmo quando os resgatados vierem, assim como eles são vistos, e reconhecerem como são conhecidos, mas ao longo das eras eternas, novas verdades se desdobrarão continuamente perante a sua mente, cheia de admiração e de prazer. Embora as tristezas, dores e tentações da terra estejam terminadas e removidas as suas causas, o povo de Deus terá sempre um conhecimento claro e inteligente do que custou a sua salvação. A cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos gemidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado contemplarão o Cristo crucificado. Nunca mais se esquecerá que aquele cujo poder criou e manteve os inumeráveis mundos através dos vastos domínios do espaço, o amado de Deus, a majestade do céu, aquele a quem querubins e serafins resplandecentes se deleitavam em adorar, se humilhou para levantar o homem caído, que suportou a culpa e a vergonha do pecado e o facto de o Pai ter ocultado a sua face dele, até que as misérias do mundo perdido quebrantaram o seu coração e aniquilaram a sua vida na cruz do Calvário. O facto do Criador de todos os mundos, o árbitro de todos os destinos, deixar a sua glória e se humilhar por amor do homem, despertará eternamente a admiração e a adoração do universo. Ao olhar a multidão dos salvos para o seu Redentor e contemplar a glória eterna do Pai, resplandecendo no seu semblante, ao ver o seu trono que é de eternidade em eternidade, e saber que o seu reino não terá fim, e rompe um hino arrebatador: digno é o Cordeiro que foi morto e nos remiu para Deus com o seu muito precioso sangue. O mistério da cruz explica todos os outros mistérios. À luz que emana do Calvário, os atributos de Deus que nos encheram de temor e pavor aparecem belos e atraentes. Misericórdia, ternura e amor paternal são vistos a confundir-se com santidade, justiça e poder. Enquanto contemplamos a majestade do seu trono, alto e sublime, vemos o seu caráter nas suas manifestações de misericórdia e compreendemos como nunca antes o significado daquele título enternecedor: Pai Nosso.
Ver-se-á que aquele que é infinito em sabedoria não poderia idealizar plano algum para nos redimir, a não ser o sacrifício do seu Filho. A compensação desse sacrifício é a alegria de povoar a terra com os seres resgatados, santos, felizes e imortais. O resultado do conflito do Salvador com os poderes das trevas é alegria para os gemidos, redundando para a glória de Deus por toda a eternidade. E tal é o valor de cada alma que o Pai está satisfeito com o preço pago, e o próprio Cristo, contemplando os frutos do seu grande sacrifício, também se alegra.